Olá, eu sou Perla Amabile, neuroestrategista de marcas e negócios. Trabalho há 22 anos ajudando as marcas mais amadas do Brasil e do mundo a se conectarem na mente e no coração dos seus consumidores. E como eu faço isso? Eu evoluí profissionalmente, me tornando estrategista e também neurocientista. E eu uni as duas ciências para poder trazer, inclusive, para o mercado uma nova forma de trabalhar os negócios e as marcas. E eu vou fazer um convite para você que também quer se tornar um estrategista do futuro para se cadastrar na pós-graduação de neuromarketing, onde eu também sou professora, que lança amanhã. É a primeira pós-graduação focada em neuromarketing do Brasil. Os maiores especialistas do mercado do Brasil e do mundo estarão presentes nessa pós-graduação. Eu posso te garantir que você vai ter o melhor dos conteúdos que já existiu até hoje. E eu vou hoje também trazer para vocês um pouquinho do que é o neurobranding, que é um dos temas que a gente vai ter na pós-graduação e que é algo que é inédito também para muitas pessoas que trabalham com marcas e negócios, onde vamos compreender o papel da neurociência nas decisões do dia a dia, tanto de marcas quanto de negócios e comunicação. O objetivo dessa aula aberta é trazer os primeiros insights que vocês podem já abrir a mente a partir do que é neurociência aplicada a branding, a gestão de marcas. E obviamente que eu vou passar um pouquinho sobre o conceito de branding também, que muitas pessoas ainda não entendem muito bem o que é branding e algumas até entendem branding como perfumaria nas estratégias de negócio. E eu vou dizer para você por que branding é essencial para a sua performance, tanto pessoal quanto profissional e mercadológica. A gente está vivendo um mundo muito commodity. O que significa a palavra commodity? Significa que estamos com muitas opções ao redor para qualquer escolha que fazemos de consumo e, obviamente, as comparações acabam acontecendo, levando muito o consumidor ou o cliente a decidirem por preço, por funcionalidade ou mesmo por conveniência. Isso significa que você precisa cada vez mais entrar numa guerra de preços ou melhorar produtos e serviços continuamente para se tornar uma opção considerável na mente das pessoas. O branding veio justamente para te tirar desse patamar de guerra, de competição pela atenção e pela preferência das pessoas, te tornando a decisão mais segura, ou seja, ajudando até o teu cliente ou futuro cliente a nem considerar outra opção, a nem entrar num dilema de escolha. Até porque tempo é o nosso ativo mais escasso. Os consumidores têm dificuldade de tomar decisões de consumo no dia a dia porque, além de ter muitas opções, tem muitos critérios para avaliar todos os segmentos de mercado. Então, se você vai comprar um simples molho de tomate, muitas vezes você tem que considerar quantas calorias, se tem sódio, se não tem. O consumidor está muito mais antenado com outros temas e começa a avaliar de forma muito mais profunda as opções que se deparam na frente dele. E, ao mesmo tempo, a gente vive uma vida muito mais atarefada, com muito mais dificuldade de tomar decisões, né? Então, a gente usa muito a energia, né, para tomar decisões cognitivas, ou seja, pensar e refletir quando a gente vai fazer uma escolha. E o nosso cérebro é preguiçoso, trabalha em modo economia, como a gente bem sabe. Eu até diria que preguiçoso é um termo ruim, porque ele é bem inteligente, né? Ele tenta ao máximo guardar a nossa energia para momentos de necessidade, porque a função do cérebro é nos fazer sobreviver. Eu não vou chover no molhado, porque vocês já ouviram grandes profissionais falando por aí sobre o papel do cérebro, né? Ser este papel de nos ajudar a sobreviver individualmente como, né, indivíduos e também ajudar a espécie a sobreviver. A gente tem muitos estímulos biológicos que nos ajudam aí a nos manter no que o nosso sistema nervoso entende que seria o melhor caminho para a sobrevivência. Só lembrando que esse sistema nervoso é o mesmo do homem da Idade da Pedra. Então ele ainda acha que a gente está na selva. Isso significa que muitas das nossas decisões, quando não são pensadas e raciocinadas, vêm de instintos, e instintos que são absolutamente primitivos. Vieses cognitivos e muitos atalhos que o nosso sistema nervoso toma justamente para não gastar energia em todas as decisões.
E num dia de uma pessoa, a gente tem que fazer milhões de escolhas. Desde que você acorda, imagina, decisões do tipo o que tomar no café da manhã e o que comer no almoço, na janta, fora todas as outras coisas, como será que eu saio de carro, de metrô, de ônibus, como que eu faço para chegar mais rápido no trabalho, quais são os meus compromissos do dia, e dentre esses compromissos, como que eu consigo, chegar nos lugares a tempo, tenho que calcular o tempo, e dentre todas essas escolhas que são de escolhas cotidianas e rotineiras, ainda tenho que me preocupar com outras pessoas. Quem é mãe, como eu, sabe o quanto que a gente acaba tendo também essa tensão de fazer escolhas não só para a gente, mas para o nosso filho, pensando neles. Então, a gente tem muita coisa na cabeça. Imagina quando você vai escolher um restaurante. Quantas opções de restaurante tem ao seu redor, se você trabalha, por exemplo, num centro desses corporativos, que tem pelo menos umas 1000 opções, de shopping center a restaurante de rua. Como você vai fazer uma escolha diante de 1000 opções? Você acaba escolhendo aquilo que sua mente te leva como atalho. Então, você vai no lugar que você se sente mais confortável, o lugar que você sente que cuida mais de você, ou o lugar que você tem alguma conexão afetiva, porque o garçom talvez te conheça, já te chame pelo nome. O lugar mais conveniente, onde você não precisa nem pensar, você já chega lá, já sabe o que vai pedir, e isso poupa um pouco a sua energia para você olhar seus e-mails, falar com as pessoas, conversar. Enfim, todas essas decisões são decisões, sim, econômicas em termos de energia, mas tem por trás delas vários indícios que te levaram a esse caminho, e são indícios totalmente inconscientes. Branding nada mais é do que esses atalhos. Porque quando você escolhe um restaurante porque o garçom te tratou muito bem, ele te conhece e te acolhe, já sabe o que você quer, você não precisa nem gastar sua energia olhando o cardápio, significa que você tem uma relação de confiança com aquele lugar. Essa relação de confiança faz com que esse lugar se torne sua preferência. E faz com que seu julgamento de valor, onde na comparação com outra opção, mesmo que seja mesmo que tenha outras opções até mais requintadas ou mais gostosas em termos de tipos de alimento, você acaba colocando esse fator confiança como um índice maior de valor. E aí entram os tópicos que a gente vai falar aqui hoje. Por que estamos falando de branding? Porque o mercado precisa desses atalhos para se tornar preferência e recorrência na vida das pessoas, sem depender necessariamente de estímulos de comunicação e publicidade o tempo todo. Até porque, quando a gente fala de mercado de publicidade, esse também é um mercado canibalizado, onde está muito caro para você competir a atenção do consumidor. E mesmo quando você chega até ele, a garantia de que ele vai te dar atenção plena e genuína também não é 100% garantida. Então, quando a gente fala de indicadores, como por exemplo, até quando a gente fala de mídia digital, tem indicadores como viewability, que é um indicador que basicamente te dá um resultado de quantas pessoas viram seu anúncio ou passaram por ele. Passar por ele não significa capturar aquela informação. Passar por ele não significa se engajar. E é nesse ponto que a gente vai trabalhar, no engajamento de pessoas. Branding é a capacidade de conectar os negócios, não só na mente como no coração das pessoas, ou seja, criar relações afetivas e trazer relevância. Relevância significa relevo, Então a gente está trazendo algo à frente das outras opções, com várias estratégias. Então, branding não é identidade visual. Identidade visual pode ser parte, sim, de uma estratégia de branding, mas é um dos elementos que transmitem sensações, emoções e, por fim, percepções. Qualquer coisa que transmita emoção, sensação e gere um julgamento, uma percepção, mesmo que inconsciente, é branding. Então, branding pode se resumir à palavra percepção. E não tem nada mais, eu diria que difícil do que explicar os fenômenos perceptivos, porque nossa capacidade de percepção consciente é extremamente baixa. Nós não temos energia suficiente para entender e compreender todos os estímulos que estão ao nosso redor.
o cérebro filtra a informação. E filtrando a informação, e quando eu falo de informação, não é informação verbal ou por escrito. Qualquer informação sensorial é informação para o seu sistema nervoso. Desde um cheiro até uma música, tudo isso de alguma forma chega para você no seu sistema nervoso como informação. Só que diante de tantas informações e ruídos que temos ao nosso redor, fica muito difícil para o nosso cérebro capturar todos. Então, filtra-se muito daquilo que está, né, diante de nós. E o que é esse filtro? O que faz com que uma informação multissensorial passe pelos filtros perceptivos e seja capturada e efetivamente percebida? Aquilo que gera maior impacto, seja ele de risco, seja ele de prazer, né? Então, o risco e o prazer e a intensidade de risco e prazer trazem e captam muito da nossa capacidade perceptiva. Então, pensem que o nosso sistema nervoso, e eu sempre faço essa comparação, é como aquele filme do Robocop. O Robocop era, para quem tem uma idade um pouquinho mais avançada e não é tão novo, deve ter visto esse filme em algum momento dos anos 90, por aí. O Robocop era um ser humano que, enfim, estava à beira da morte, foi misturado com tecnologia e se tornou ali um ciborgue, enfim, um tipo de humano com tecnologias aplicadas para resolver os gaps ali da destruição do corpo dele. E uma dessas tecnologias, né, era um óculos super high-tech na época, que basicamente escaneava o ambiente e identificava possíveis perigos ao seu redor. Esse scanner é o nosso cérebro, nosso sistema nervoso, escaneando tudo que está ao nosso redor no inconsciente, sem que você necessariamente tenha consciência de todas essas informações, para fechar a atenção naquilo que efetivamente pode ser um risco, né, ou pode ser um caminho seguro de prazer, de confiança. E aí entram os atalhos, né, os vieses cognitivos, todas as heurísticas que a gente tem, né, que nos levam para esses caminhos de foco e atenção. Então, não é você que escolhe muitas vezes onde focar e dar a sua atenção, é o seu sistema nervoso. E se você deixar o seu sistema nervoso decidir o seu foco e sua atenção, ele normalmente vai nesses indícios de alerta, de risco, ou nos indícios de possível prazer e conforto. Então, busca-se muito conforto, conforto cognitivo, conforto emocional, conforto em vários sentidos, né? Então, são esses dois caminhos. Quanto mais sensação de conforto uma informação nos gera, mais a gente tem uma tendência a ir nessa direção. Ou quanto mais sensação de desconforto e de risco uma situação gera a partir de qualquer informação sensorial, mais a gente tende a prestar também atenção nisso, mas com um sistema de alerta ativo, ou seja, com um receio, com uma rejeição, com uma... A gente está prestando atenção, mas prestando atenção no sentido de tentar nos proteger, não no sentido de estar a favor disso, na direção dessa ação, tá? Então, tudo que nos faz sentir esse sistema de alerta acionado dentro de nós gera afastamento. E todos esses elementos que nos geram essa sensação nem sempre são verdadeiros riscos. Nem sempre essas informações sensoriais, né, estão realmente nos gerando a sensação correta. O que acontece é que quando a gente captura uma informação do meio que a gente está, seja ele digital ou físico, né, porque estamos cada vez mais multicanalizados, de onde vier essa informação, a gente vai capturá-la e vai acionar o nosso banco de dados. O que é nosso banco de dados? Nossas memórias, sejam elas vindas dos nossos ancestrais, que são as nossas predisposições de reação a determinados tipos de estímulo, ou mesmo nossas experiências passadas, que registraram informações sensoriais e a partir dessas informações sensoriais marcaram uma emoção ou as emoções que fizeram parte daquela experiência. E nessas memórias eu tenho uma correlação com a minha situação atual. Então, uma vez que eu vejo uma pessoa que de alguma forma parece com alguém que de alguma forma me fez mal no passado, eu sinto às vezes uma rejeição por essa pessoa e eu nem sei por quê.
Então, talvez meu sistema nervoso esteja associando, né, as informações físicas desta pessoa às emoções negativas que outra pessoa me gerou. E eu sinto uma certa rejeição, um certo afastamento, uma sensação de bloqueio nessa relação. Mas não necessariamente essa pessoa vai me fazer um mal como outra fez. Então, muitas vezes a gente tem padrões comportamentais ou mesmo toma decisões baseado nessas informações sensoriais que vão, a partir das nossas memórias, ativar uma sensação emocional que nos gera ou uma ação ou um bloqueio. Então, quando a gente fala de ação e bloqueio, o mais difícil hoje em dia, inclusive, é conseguir fazer com que uma pessoa tenha uma ação, por exemplo, de compra, mesmo que ela queira ou tenha consciência de necessidade diante de um produto e serviço. Não vale simplesmente você gerar desejo, não vale simplesmente você gerar consciência de necessidade. A gente precisa quebrar todas as barreiras que impedem as pessoas de agir, mesmo quando elas precisam ou querem alguma coisa que a gente vende. Porque a grande tendência, quando a gente tem tantas atividades para fazer no nosso dia a dia, na nossa rotina, a maior tendência é que a gente procrastine ou desista de uma compra, se ela não é urgente. E aí entra também uma equação onde o branding é tão importante, porque branding é aumentar esse nível de desejo ao máximo, aumentar o senso de necessidade ao máximo, a consciência de necessidade ao máximo, e aumentar o senso de urgência ao máximo, reduzindo todos os fatores que podem ser bloqueios comportamentais, ou seja, qualquer coisa que gere desconforto. Então, branding não é só identidade visual. Branding é toda a experiência que uma pessoa tem com o seu negócio. E todas essas experiências e contatos de uma pessoa com o seu negócio podem e devem gerar uma sensação de desejo, e isso explorando muito todos os fatores humanos que nos geram desejo, que muito disso vai estar na pós-graduação de neuromarketing. Então, quem quiser se aprofundar, tem todas essas opções aí para estudar. Porém, se você quer entender de forma mais ainda, né, superficial, vamos entender que basicamente a gente tem instintos de desejo por tudo aquilo que nos ajuda dentro do que o nosso sistema nervoso entende que é sobrevivência. Então, eu até falo que a gente tem 4 elementos de sobrevivência que geram muito desejo, que é a novidade, porque informação nova é algo que o nosso cérebro gosta muito, porque ajuda a gente a sobreviver. Toda vez que você tem uma informação nova, você usa essa informação nova para tomar novas decisões. Então, é um mecanismo de sobrevivência. A gente também gosta muito, obviamente, de tudo que nos ajuda de forma subjetiva a procriar, por exemplo. Por quê? Porque é uma necessidade dos nossos genes se manterem, né, vivos e ajudarem a espécie a sobreviver também. Então, para isso, a gente tem uma necessidade, muitas vezes, de nos sobressair, de ser o melhor exemplar da espécie. Isso se expressa no nosso consumo de diversas maneiras. É óbvio que tem exceções e que instinto não significa ação, instinto significa impulso. A ação efetiva depende de valores, depende de muitas outras questões que estão envolvidas aí no processo decisórios. O terceiro ponto de sobrevivência que é muito forte é a questão da socialização, né? A gente tem uma necessidade muito grande de socializar, de pertencer a grupos e ao mesmo tempo de nos destacar nesses grupos, porque até, né, é um mecanismo de sobrevivência, até porque na Idade da Pedra andar em grupo e ser o líder do grupo te dava privilégios e te garantia maior segurança diante dos perigos da selva. E o último item, que é também um fator bem importante, é a questão até de energia. Então, a gente tem uma tendência muito grande a desejar coisas que são mais gordurosas, açucaradas, para poder alimentar em maior, eu diria, de forma mais intensa, né, o nosso sistema, porque o cérebro basicamente tem como combustível a glicose e o nosso cérebro também é feito de gordura. Então, basicamente, gordura e glicose, bolachas, né, que são feitas, por exemplo, recheadas, tem muito disso. Isso gera até vício, porque gera muita dopamina. Então, tudo que nos dá muito prazer
de alguma forma, interpretada pelo nosso sistema nervoso como um mecanismo de sobrevivência. Inclusive, poupar energia. Nós não somos preguiçosos só porque queremos. Nós somos, sim, tendenciosos a procrastinar, a ter preguiça, porque o nosso sistema quer reservar energia. A gente não tem energia suficiente nem para todas as necessidades que a gente tem de sinapses, ou seja, dessas ligações entre os nossos neurônios para processar todas as informações ao nosso redor. A gente não tem energia suficiente para isso e vivemos num mundo de alto índice, né, de estresse, justamente por ter muita informação para processar. E, ao mesmo tempo, a gente também precisa, né, ter essa sensação de reserva, porque o nosso sistema nervoso ainda não entendeu que não tem urso, não tem leão mais no nosso dia a dia. Então, ele vive reservando energia para esses momentos de perigo que, teoricamente, podem acontecer, né? Então, alguém precisa avisar aí o sistema nervoso que a gente mudou de ambiente, mas vai demorar alguns 1.000 ou milhões de anos para as coisas realmente estarem mais evoluídas no nosso organismo, porque o organismo, a parte biológica, né, acaba demorando muito para evoluir em relação à cultura, em relação ao ambiente externo. A gente transforma muito o ambiente que a gente vive, né? O ser humano é um animal transformador. Nós transformamos o tempo todo valores, crenças, visões de mundo e, por fim, a forma de viver a vida. Nós formamos novas tecnologias, nós criamos coisas. Então, o mundo externo se transforma numa velocidade muito grande, enquanto o nosso mundo interno se mantém ainda, né, por muitos e muitos e muitos anos dentro de uma mesma dinâmica. Sempre pensando que a natureza é adaptativa. Então, em algum momento, vamos mudar nossos mecanismos, mas neste momento, esses são os nossos indícios, né, que levam a alguns comportamentos. E o que isso tem a ver com branding? Voltando para a palavra percepção. Branding é tudo que gera percepção de valor e diminui a percepção de risco. O que é percepção de valor? Então, vamos falar um pouquinho sobre interpretação da realidade. Então, percepção é uma interpretação individualizada, é tudo aquilo que a gente interpreta do mundo ao nosso redor a partir do nosso banco de dados, das informações prévias que a gente já tem, certo? Então, o mundo externo impacta nosso mundo interno e vice-versa. Nosso mundo interno, nosso estado interno também impacta a forma que a gente interpreta o mundo externo. Então, vou dar um exemplo. Se eu estiver estressada, talvez o meu scanner do Robocop preste mais atenção ainda em coisas negativas do que usualmente. O que já é uma tendência do ser humano prestar atenção em coisas que oferecem algum tipo de risco, né? A gente dá mais atenção para o negativo do que para o positivo. A gente memoriza mais o negativo do que o positivo. É uma tendência humana. Mas se eu estou estressada, a tendência de eu supervalorizar as coisas negativamente é ainda maior. Enxergar mais defeito naquilo que está ao meu redor é ainda maior, né? Responder de forma reativa e até mesmo de forma grosseira com as pessoas é uma tendência quando a gente está com o estado interno, né, interferindo na forma que a gente reage ao mundo externo. Quando você está de bem com você mesmo, pode estar caindo o mundo ao seu redor que você não se abala tanto quanto você se abalaria estressado. Então, o nosso ambiente interno muda a forma que a gente reage ao mundo externo. E o mundo externo gera o tempo todo estímulos que vão ser interpretados pelo nosso mundo interno. E a gente também transforma as pessoas, a gente também transforma o mundo externo a partir do nosso comportamento. Porque uma das grandes tendências instintivas que a gente tem é mimetizar o comportamento social, é repetir o que as pessoas fazem, é justamente, de alguma forma, valorizar o que a grande massa ou o universo que a gente convive já valoriza. E é aí que está o branding. Porque o branding precisa acompanhar a cultura. A cultura é a baliza de valores. Porque se todas as pessoas, né, não valorizarem o ouro não vai valer nada. Então, o branding é tudo aquilo que transforma preço em valor. E grande parte daquilo que transforma preço em valor é a demanda de desejo versus a escassez desse item. Não é a escassez em si, né? Tem que ter uma demanda de desejo social para que algo tenha mais valor do que outras coisas.
E tem aquilo que é valor para a gente por ter alguma memória afetiva muito individual, né? Então, um anel que você guarda, que a sua avó te deu, tem um valor muito maior do que um outro anel qualquer, né? Alguma coisa que você ganhou de alguém que você gosta muito tem um valor maior do que se você comprasse isso, necessariamente. Então, valor é algo extremamente subjetivo. Então, quando eu falo de branding estar relacionado com percepção de valor, valor é algo que é difícil explicar com palavras. Está muito ligado à forma que a gente interpreta as coisas. E a forma que a gente interpreta as coisas tende a ter como base tanto as nossas experiências passadas, como eu falei, né, o anel da sua avó, o dia que você ganhou alguma coisa, uma experiência sua, quanto a vivência social. Então, se todos ao seu redor valorizam algo, a tendência de você desejar isso é muito grande. Do seu sistema nervoso te levar a desejar isso é muito grande. Ainda mais se isso for escasso. Então, por exemplo, a edição limitada do Nike Jordan, não sei das quantas, faz fila para as pessoas comprarem e tem sei lá quantas peças. E as pessoas compram e uma vende para outra e começa a aumentar o valor no mercado. Então, uma compra por 1.500, revende em outro lugar por 2.000 e o terceiro ainda revende por 3.000. Isso vai aumentando o valor porque tem uma demanda de desejo muito grande. Então, toda estratégia de branding tem como base gerar uma demanda de desejo alto na cultura, na sociedade, no ambiente. E quando eu falo de cultura, né, a gente vive hoje um universo multicultural. Não estou falando que você precisa fazer um trabalho de massa, de falar com todo mundo e gerar um desejo em todo mundo. Mas dentro do universo que você transita ou do território que a sua empresa de alguma forma transita, você precisa gerar uma demanda de desejo naquela comunidade, né? Então, vamos pensar em cultura como algo muito amplo e cultura hoje está extremamente diversificada. Então, uma mesma pessoa interage com múltiplas culturas. Ela não está mais vinculada só a pessoas socialmente, presencialmente, dentro da cidade que nasceu e dentro do bairro que sempre viveu. A gente hoje interage muito digitalmente, interage com pessoas do mundo todo, interage com pessoas de comunidades muito diferentes, com gostos que a gente vai aprendendo a ter conforme a gente vai interagindo com novos conteúdos. Então, no fim das contas, a gente está falando da capacidade de gerar desejos em comunidades que, de alguma forma, têm alguma correlação àquilo que a gente tem para entregar de valor, né? Então, gerar valor é a grande base do branding. E lembrando que a percepção de valor está totalmente relacionada ao nosso mecanismo sensorial, né? Ao nosso mecanismo atencional, ao nosso mecanismo sensorial, ao nosso sistema relacional e cultural e, inclusive, às nossas memórias afetivas. E é por isso que a base do branding está muito conectada à interação com emoções. E os fenômenos perceptivos também passam muito por nossas memórias, e memória é registrada a partir de emoção. Então, não dá para falar de branding sem falar de emoção. E não dá para falar de branding sem falar de vieses cognitivos. Porque, no fim das contas, o branding é aquele atalho que nos ajuda a ser uma decisão segura diante de tantas opções. São estratégias extremamente que muitas vezes são até inconscientes, que nos ajudam a nos tornar preferência diante de tantas opções. E mais do que isso, nos ajudam a evitar cair num funil de conversão, onde passa-se por primeiro considerar uma marca e compará-la com outras opções para depois decidir por uma. A ideia justamente né, nesse novo mercado que a gente vive, que a gente ultrapasse a etapa de consideração e que a gente se transforme a única opção na mente das pessoas quando elas desejam algo ou quando elas precisam. Então, o teu papel como gestor de marca é aumentar o nível de desejo e de necessidade do seu produto e serviço, gerando uma sensação de urgência e reduzir ao máximo todas as barreiras que fazem com que as pessoas procrastinem e desistam diante de alguma opção de consumo ou necessidade de consumo. E só para fechar o conceito de branding, eu costumo dizer que branding tem 3 pilares: identidade, imagem e reputação.
E todos esses pilares são ativos intangíveis de um negócio. Branding é performance porque ajuda a transformar preço em valor, porque ajuda a aumentar o valor de negócios, inclusive na bolsa de valores, o valuation da empresa, porque ajuda a atrair investidores, porque ajuda a atrair novos consumidores para a sua base, ajuda a manter os seus clientes dentro da sua base, aumentando sua margem, e assim ajuda o seu negócio a crescer exponencialmente. Inclusive porque reputação é um motor de aquisição de novos clientes. Quando você constrói uma base que, além de cliente, é fã da marca, você acaba usando, né, de forma indireta essas pessoas para atrair novas pessoas. Muito das nossas escolhas é feito por atalhos como a opinião de terceiros. Até por isso que cuidar da reputação do negócio é um dos fatores mais importantes hoje quando a gente fala de sucesso empresarial. Evitar crises e aumentar a quantidade de pessoas falando bem é uma das metas que eu sugiro para que você implemente já dentro da sua empresa. Porque não basta você deixar gerar o desejo e não superar a expectativa que você gerou. E eu vou convidar você a mergulhar de cabeça nesse conteúdo na pós-graduação de Neuromarketing do IBN, onde além do meu programa de Neurobranding, você vai ter muitos outros conteúdos que vão te dar todos os subsídios que você precisa para se tornar sua marca preferência e recorrência na vida das pessoas. Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Nasser, sou professor oficial da nossa pós-graduação em Neuromarketing aqui do IBN. E também, para você poder me conhecer um pouquinho mais, eu sou diretor e fundador da F. Nasser Treinamentos e Neurobusiness, atuando com consultoria, principalmente consultoria na área de neuromarketing, neurovendas e desenvolvimento de comportamento de consumo, além de workshops, treinamentos, e também sou investidor e founder da startup Funil Ever On Time, onde nós trabalhamos monitoramento de indicadores de marketing digital em tempo real e, obviamente, o objetivo é também usar o neuromarketing dentro dessa classificação que nós temos de monitoramento de indicadores. Mas estou aqui primeiramente para te convidar a participar amanhã do nosso podcast com os coordenadores da pós, onde você vai desfrutar de muita informação importante e até tirar suas dúvidas de como ingressar na pós, o que vai acontecer. É um mundo maravilhoso. Então, simplesmente eu quero te convidar a estar conosco no dia de amanhã, porque vai ser sensacional. Então, o que nós falaremos agora? Eu quero que você participe com muita veemência. Inclusive, você pode mandar suas perguntas aqui no nosso chat, você pode interagir. O objetivo é esse de fazer essa interação. Já parou para pensar que estamos no mundo digital o tempo todo, né? Esses ambientes digitais não só complexos, mas orientam nossa vida. E como que o neuromarketing se encaixa em tudo isso? Como um profissional, como você, de neuromarketing, pode trabalhar nesses ambientes online, em negócios online propriamente dito e trazer soluções. Então aqui eu quero trazer alguns insights para que você possa aplicar no dia a dia. Bom, sem mais delongas, já vamos para o que interessa, certo? A primeira situação, quando a gente fala de ambiente digital, nós precisamos entender quais são esses ambientes. E esses ambientes, como eles interagem conosco o tempo todo. Nós temos vários ambientes digitais. Se você pensar que a televisão da sua casa é um ambiente digital, que o celular, deixa eu pegar até o meu celular aqui, ó, que esse celular aqui é um ambiente digital, que tem tudo aqui, que o seu notebook é um ambiente digital, que, obviamente, o seu computador, seu tablet e até o front light, o backlight, que está na rua de informação de comunicação, que seja de maneira digital, é um ambiente no qual a gente pode comunicar e interagir com as pessoas. Mas, muito mais que só interagir com as pessoas, nós conseguimos influenciar elas de tal maneira, entendendo como ela se comporta, quais são as aspirações, os anseios dela e, obviamente, como ativar essas emoções, fazendo com que ela tenha uma ação efetiva do que nós objetivamos dentro dos negócios online, dos nossos negócios como empresa, fazer a aquisição daquilo que nós oferecemos. E como que nós vamos entender isso? Todo o processo de comunicação, primeiramente, nós temos que pensar qual que é o nosso sentido mais básico que todo mundo interage no dia a dia dentro de um padrão, obviamente, vamos lá, que as pessoas têm e que é o que mais tem as ativações, ou seja, mais inferências, mais estímulos nós temos.
É a nossa visão. É exatamente o que você está fazendo aqui. Você está me vendo, você pode se ver se você tiver uma tela refletiva e é a visão que condiz com a qualidade daquilo que está sendo entregue. Então, quando tem aquele velho ditado que nós comemos com os olhos, exatamente isso é verdade. Por que é verdade? Uma vez que nós temos o estímulo visual, né, a ativação dos nossos nervos ópticos, fazendo com que a gente olhe algo e aquilo tenha qualidade, aquilo tenha beleza, isso vende. O nosso cérebro já entende lá no processo interpretativo, não só racional, mas emocional, pela via secundária visual, no qual eu chamo, e que a gente vai tratar na nossa pós-graduação também, mais detalhadamente, onde a gente ativa todo o nosso complexo emocional, seja dentro do nosso sistema de ativações de neurotransmissores, ativações de indicadores de prazer, até acionadores, basicamente, de prazer, de emoção e de memória. Mas esse complexo, vamos discutir na pós-graduação, mas só para você entender que o nosso olho, ele interpreta muito da nossa realidade. E essa interpretação é individual, mas a partir do momento que nós indicamos ou identificamos um padrão comportamental e esse padrão, estudado pelo neuromarketing, temos como condição de falar, cientificamente comprovado, que o comportamento visual, a interpretação, ela é regionalizada, ou seja, ela tem geografia. Então, a partir disso, nós precisamos estudar o quê? Geografia, cultura, os estímulos, a parte propriamente que as pessoas colocam no seu dia a dia, seja ela na parte de teatro, seja a parte política, seja a parte econômica, seja a parte de visita em ambientes, quando a gente está em uma cidade, o que atrai nas pessoas os olhos dela, o que faz com que ela vibre naturalmente, internamente dela, para que ela olhe, uau, isso aqui é lindo. É aí que nós temos que ativar esse sentido que é a visão. Mas, no ambiente digital, quando a gente ativa a visão, estamos limitados ao tamanho dessa tela. Então nós, como profissionais do neuromarketing, temos que nos preocupar com a qualidade de visualização daquilo que nós queremos. Então alguns indicadores são importantes e são bem batidos no neuromarketing, você pode saber disso pesquisando na web, mas nós nos aprofundaremos disso também, que é rosto humano, mas não é qualquer rosto. Nós temos que buscar o máximo possível rostos mais simétricos, o rosto olhando e indicando qual é o posicionamento ou qual direcionamento ocular, porque onde uma pessoa olha, naturalmente você tende a olhar. Então, eu vou te dar uma dica. A próxima vez que você estiver numa reunião com alguém que você vai fechar um negócio de monitoramento digital, de interação e consultoria nos negócios digitais e que tenha uma reunião presencial, quando a pessoa começar a falar, você está olhando para ela. Então, sempre olhe nos olhos, pondere o seu posicionamento. Mas quando você estiver falando, estiver gesticulando, colocando a mão em algum lugar, perceba que a nossa tendência é olhar exatamente onde tem a movimentação. E a partir do momento que a gente identifica que a pessoa contribui fixando o olhar nessa movimentação, a gente sabe que o estímulo visual dela está conectando com memória exatamente naquilo que está visualizando. Está entendendo? Provavelmente você olhou minhas mãos aqui. Então, quando você conecta com a minha mão, eu preciso conectar ela com a posição da minha fala. Não adianta eu colocar ela do meu lado. Se ela ficar na frente, você conecta mais comigo do que eu conectar para o lado. Porque eu falando para você e não olhando para minha mão neste momento, você não conecta nem com o que eu estou falando, nem com os gestos que eu estou fazendo. Nós precisamos conectar. Isso o neuromarketing te dá e te possibilita esse conhecimento. Então, a visão é uma coisa incrível. O bonito vende. Mas o que é o bonito, Felipe? Essa é uma pergunta maravilhosa. O bonito para uns é o feio para outros, mas o bonito que eu chamo que o bonito vende o bonito é aquele arrumado, com bom gosto, ou seja, que você tende à regionalização. Então, determinadas cores, determinadas formas, formatos são regionais. Uma vez que estuda a regionalização, você sabe o que aplicar naqueles estados, naqueles municípios, naquele país propriamente dito. Falando sobre ambiente digital, eu fiz isso, inclusive, com um cliente lá dos Estados Unidos, eu atendo o mundo inteiro, basicamente, mas nos Estados Unidos,
um cliente da área de turismo que queria interagir com brasileiros e latinos como um todo para chamar lá para os Estados Unidos, Orlando, Disney, enfim, aquele mundo maravilhoso que a gente conhece. Mas olha só, como comunicar tudo isso? Porque todo mundo comunica imagens. O objetivo era comunicar movimento, mas não só movimento, mas movimento em ambientes adequados, ambientes bonitos em todo o trajeto, desde a chegada do aeroporto até a entrada dentro da Disney. E a gente preveu como fazer esses estímulos, como a gente pode ter os ambientes e aonde filmar. Como nós fizemos isso? Pedimos para que eles fizessem várias filmagens do mesmo trajeto, ou seja, tem que investir tempo para isso. Uma vez que o cliente fez isso, o que nós fizemos dentro da empresa? Fizemos um detalhamento de quais são as áreas ou os pontos da filmagem que mais chamaram a atenção. Então nós usamos o quê? O eye tracking e, obviamente, um segundo modulador comportamental. Aqui você pode usar batimento cardíaco, o eletroencefalograma, nós precisamos usar eletromiografia para as microexpansões faciais, podemos usar sudorese da pele, temperatura, enfim, tem vários componentes fisiológicos que a gente pode mapear e te deve, sempre pelo menos 2. Na pós-graduação, inclusive, vocês vão ter acesso a muitos equipamentos para você aplicar no seu próprio negócio. Isso que é o mais legal de tudo, né? Isso sem você precisar sair e se preocupar com comprar equipamento. Mas voltando aqui à interação do que nós fizemos lá dentro desse projeto para a área de turismo, que é um cliente. Necessariamente olhamos e quais áreas do vídeo chamam mais atenção. Quais áreas do vídeo as pessoas ficaram mais excitadas, mais animadas, mais felizes. Uma vez que a gente identificou nesses vários vídeos tendências em locais específicos, então a gente usou neuromarketing, análise e pesquisa de neuromarketing para isso, nós entendemos que determinadas posições são importantes. Nisso, a empresa reformatou o vídeo dentro dos cenários e todos aqueles pontos que precisavam ser visualizados, que criavam mais emoção. E olha só que tremendo disso. Quando a gente fala de ambientes digitais, mídias digitais, normalmente pensamos que está tudo na telinha. Mas tudo que está na telinha está na visão das pessoas, ou seja, está no dia a dia das pessoas. Elas, nesse caso, pedimos que quando estivessem transitando com esses turistas, mostrassem e enfatizassem aqueles ambientes que a gente descobriu com uma filmagem para o ambiente digital. Ou seja, nós trouxemos o digital para o físico. E deu muito certo, com vários indicadores, com vários números que deram muito certo. Então, quando a gente entende um profissional de neuromarketing, como nós, como você que está me assistindo neste momento, nós precisamos entender como isso implica e como isso consegue contribuir com o comportamento das pessoas. Então, pensa comigo a respeito do seguinte: uma vez que nós estamos no ambiente digital, como que nós estamos estimulando? Até agora eu só falei da visão. Eu não falei do tato, do olfato, do paladar, da audição e dos 27 variações dos nossos sentidos. Sim, mais 27 variações. Então, eu nem estou citando os outros, isso só pela visão. O neuromarketing estuda isso. O neuromarketing estuda pessoas. E nós, para o ambiente digital, nós temos que estudar como essas pessoas interagem. Obviamente que hoje, no mundo das mídias digitais, ainda não conseguimos sentir o cheiro do outro lado da telinha, nós não conseguimos interagir tocando e sentindo o produto na tela, mas nós conseguimos ouvir o som, certo? Nós conseguimos ver. Então já temos 2 estímulos sensoriais. Quando a gente tem a capacidade de interagir e aplicar 2 estímulos sensoriais, isso aumenta a potencialidade em muitas vezes, eu falo mais de 5 vezes, a questão de acionamento da memória. Uma vez que a gente aciona a memória do nosso usuário, do nosso lead, do nosso prospect, o próprio nosso cliente, no mundo digital, acionou a memória, você tem a possibilidade e a capacidade de alavancar as vendas ou declinar as vendas. Vai depender do seu objetivo. Se é vendas, você quer aumentar. Se você quer desengajar as pessoas de algum produto, quando você vai retirar o produto de linha, você desengaja. Então, qual é o objetivo do seu comportamento? Qual é o objetivo que você quer daquele produto ou daquele serviço que você está comunicando? Então, nem sempre nós queremos um resultado bacana, positivo. Temos que pensar isso como negócios, como profissionais de neuromarketing,
nós temos que entender que, por vezes, o mercado ele não quer só o lado bom da coisa, ele também quer interagir e ter as aptidões para ter um resultado negativo. Sabe como isso funciona? Não posso falar aqui para você, mas já tivemos um cliente no qual queria tirar de linha um produto. E para tirar de linha um produto, ele precisava desencorajar o consumo de um produto e reencorajar para uma outra categoria de produto. É fácil fazer isso? Não, não é fácil, dá muito trabalho, porque esse produto vendia muito e as pessoas desejavam. Então você tem que tirar o desejo do produto e transformar esse desejo em outro. E aqui nós estamos falando de cosméticos, ok? Então olha que loucura, eu saí de turismo e fui para cosméticos. Sim, funciona para todas as áreas. E se você está se perguntando, Felipe, mas eu não sou profissional de neuromarketing ainda, eu não sou uma pessoa que está aqui para se desenvolver, para atender só grandes clientes. Eu te falo que o neuromarketing é para todos, sempre que todos quiserem. Qualquer um pode ser um profissional de neuromarketing, desde que estude, desde que aplique e desde que pesquise. Nossa pós-graduação está aqui para isso, inclusive, para te ajudar no nosso dia a dia, na nossa profissionalização e, obviamente, trazer mais profissionais para essa área. Espero que você esteja entendendo que o próximo profissional de renome no mercado pode ser você. Então, olha só que bacana. Acabei de introduzir um pouquinho do conceito, de algumas avaliações, alguns índices do neuromarketing para o nosso dia a dia. Ou seja, para quem trabalha com meio digital, nós somos profissionais, empresários, temos clientes nos ambientes digitais, nós temos que nos preocupar como o nosso cliente se posiciona, o que ele publica na rede social, que vídeo que ele coloca, qual é a copy que ele escreve, enfim, tudo influencia no comportamento das pessoas e isso é neuromarketing, ou seja, é trabalhar como a neurociência pode nos ajudar a entender o comportamento das pessoas para gerar consumo. Só que consumo hoje é muito no digital. Então, como eu falei, eu dei uma palhinha só sobre dois sentidos que nós temos. Olha que interessante, quanto mais vermelho tiver as áreas que você está visualizando na imagem, mais a pessoa teve a fixação ocular, ou seja, mais aquele elemento que nós estamos vendo aqui, você consegue entender aonde chama mais atenção. Felipe, é difícil fazer isso? Não, eu usei o eye tracking, na modalidade física, ou seja, na frente das pessoas, e usei um eye tracking digital, num ambiente digital, ou seja, online, para as pessoas fazerem isso. E sabe qual que é o melhor de tudo? Essa é uma avaliação do Brasil inteiro dentro dessas publicações, da avaliação dessas mídias. Então, quanto mais vermelho e intenso está o design, a imagem, significa que dentro desse mapa de calor, mais aqueles elementos gráficos chamaram a atenção das pessoas que estão visualizando, de quem está sendo impactado. Então, se eu quero comprar um carro e fui impactado por todas as marcas que você está vendo, então necessariamente algo chamou a atenção e eu criei pelo menos uma possibilidade de ancorar ou pescar a sua memória para falar assim, opa, que nem pescaria, pesquei um peixe, estou puxando peixe. Pesquei a sua memória, estou puxando a sua memória para que você lembre de mim. E depois desse estímulo na rede social, a gente cria outros estímulos na rádio, na televisão e faz com que, na panfletagem, inclusive, se for o caso, carro de som, banner na frente da loja, ou links patrocinados, publicações, ads, Facebook ads, Insta ads, para que as pessoas sejam impactadas cada vez mais pela mesma comunicação. Uma vez que ela é impactado, quem é visto é lembrado. E isso gera memória. Uma vez que eu gero memória, eu consigo gerar desejo. Uma vez que eu gero desejo, eu tenho que criar uma ação para causar uma reação no público, ou seja, fazer com que ele venha fazer um test drive, fazer uma negociação, obviamente venha interagir conosco dentro da concessionária. Mas Felipe, isso sai caro? Não, qualquer um pode fazer. Isso daqui são das marcas de carro, mas existe a possibilidade para fazer de lanchonete. Eu já fiz de lanchonete, tá? De hot dog, ou seja, cachorro quente, dependendo como você chama na sua região aí. Já fizemos de pastelaria, já fiz de restaurante tradicional, de buffet mesmo, ali que a pessoa paga por quilo e acabou. É muito simples e barato fazer, só que tem que ter técnica para isso, tem metodologia e tem estratégia. E qual a estratégia? Como o neuromarketing
olha tudo isso, como a gente consegue visualizar esse processo, como a gente cria o processo dessa pesquisa e como a gente pega esse resultado e coloca em prática e muda o mundo do nosso cliente. Isso você pode fazer para você mesmo, só que você precisa aprender a fazer isso, certo? Bom, se até aqui não restou dúvidas, tá tranquilo. Mas se tiver uma dúvida, manda aqui na nossa live, manda no nosso chat, porque a nossa equipe de suporte está aqui para te responder de imediato todas as dúvidas que você tiver, certo? Bom, dito isso do dia de hoje, eu quero que você entenda que o neuromarketing, ele não é uma tendência, ele é um futuro atual, um futuro hoje. Parece até uma dicotomia que não bate ali, não, é só conflituoso, não tem como engajar isso. Bom, existem muitas empresas no mundo e já no Brasil aplicando o neuromarketing através de profissionais. Não de renome, são profissionais que às vezes não aparecem no mercado, as pessoas não conhecem, mas estão aplicando no dia a dia. O neuromarketing cada vez mais serve para te aplicar em tudo que nós fazemos, não só na comunicação, mas no estudo do ambiente, no desenvolvimento de produto, na própria capacidade de desenvolvimento do ambiente dentro do ambiente da sua empresa. Você imagina que a gente trabalha a comunicação interna na empresa. Essa comunicação interna ou endomarketing também tem que ser analisado. E ali a gente tem um público bem específico, que é o público da nossa empresa. Fica muito mais fácil a gente fazer pesquisa. Mas, se a gente parar para pensar que muito antigamente nós tínhamos um marketing voltado para o produto, onde compra quem pode e paga quem tem dinheiro, foi migrando isso a cada dia. E o que aconteceu? O marketing foi entendendo que existem tendências de mercado, existe desenvolvimento de produto, aplicação, usabilidade, experiência do usuário, e foi entendendo que cada vez mais o público interage com o produto e ele começa a decidir de maneira diferente. O comportamento das pessoas é o que vigora e é o que decide de fato se ela consome ou não. Então nós precisamos entender esse comportamento. Então o mundo está cada vez mais trabalhando comportamento humano, lidando com ações e interações sociais, inclusivas. Estamos lidando com situações sociais que gera um trabalho com as minorias populacionais. Estamos lidando em situações localizacionistas, ou seja, dentro de uma geografia. Então, a partir disso, eu começo a estudar. E uma vez que eu começo a estudar esse perfil, o mundo começa a entender que as pessoas se comportam de maneira diferente quando existem estímulos diferentes. Quer ver como isso funciona? Se nós estivéssemos hoje tudo junto, é uma pena que não estamos, tá? Mas se a gente começasse a bater palma individualmente, não deixa eu pagar mico sozinho não, por favor, bate palminha aí também. Se as pessoas olharem para você, da sua família, do seu trabalho, onde você estiver, deixa olhar, deixa dar risada sozinho. As pessoas começam a olhar para você, está batendo palma. E aí? Você sozinha batendo palma parece uma loucura. Duas pessoas batendo palmas parece uma loucura. Mas dentro de um ambiente de aniversário de parabéns, não é uma loucura. Nós fazemos parte de um contexto. Então, cada vez mais, nós precisamos entender esses contextos e estudar esse contexto. O mundo muda para isso, para estudar contextos, com dados, análise de comportamento, análise de ativações emocionais, análises de ativações sensoriais. O mundo está trabalhando a química para trabalhar os neurotransmissores sintéticos, inclusive. O mundo está trabalhando a tecnologia, como ela interage no nosso dia a dia e como o celular não é só mais uma ação de telefonia, ela já é uma extensão do nosso corpo, da nossa mão. A tecnologia é uma extensão, ela não está mais isolada. Como isso influencia no nosso dia a dia de consumo? O neuromarketing está aqui para isso. Este é o futuro, fora as outras tendências, inclusive do nosso evento futuro do neuromarketing. Então, a partir dessa proposição, o neuromarketing é um futuro sem volta. Se você quer se preparar para o futuro, você está no momento certo, no lugar certo. Maravilha! Então, até agora, nós falamos das nossas análises sensoriais, falamos um pouquinho da aplicação do neuromarketing em contextos de clientes. Inclusive, eu tenho clientes gigantescos no mundo,
né? Não só no Brasil, mas no nosso planeta. Mas eu mostrei para você, inclusive, como isso pode ser no dia a dia de uma publicação. Apesar de falar de carro, que é um alto valor agregado, nós podemos usar isso no dia a dia, tá? Então eu espero que você aplique, mas mais do que isso, para você ir mais a fundo, eu acredito de coração que você precisa se desenvolver e saber as pequenas nuances. Sabe aquelas dicas que ninguém dá? Sabe aquelas informações que você tem que pesquisar muito para achar? Pois é. Então, no nosso podcast agora, dia 6, você vai poder falar ao vivo com os coordenadores do nossa pós-graduação no lançamento oficial. É só o lançamento oficial. Oportunidade única para você. E você quer ver como funciona o neuromarketing? Eu vou te falar uma dica importantíssima. Presta atenção aqui em mim. Nesse dia, eu vou falar para que você não perca essa oportunidade, porque vai ter uma condição imperdível. Ou seja, não tem outra situação para você ter essa condição igual no nosso podcast, para fazer a nossa pós-graduação. Felipe, você está usando neuromarketing com a gente? Está usando o quê? Um ambiente para gerar escassez, e a escassez gerar uma ansiedade, a ansiedade gera estresse, e o estresse gera movimento? Exatamente isso. Está vendo como a gente começa a conectar as ações? Mas a escassez que eu estou falando para você só funciona quando ela é real. Então, se você perder o podcast, não participar e não aproveitar no dia do podcast, realmente você vai perder. E se você perder, depois você vai pagar mais caro. Daí você não pode me pedir, chorar por isso, porque eu não tenho condições de fazer diferente. Então, simplesmente aproveite o ambiente, aproveite o momento e pegue todas as informações, todas as dúvidas, jogue nesse momento podcast live, ou seja, diretamente com os coordenadores da pós-graduação, para você tirar todas as dúvidas. Então é isso, meu querido e minha querida. Nós fizemos um pouquinho do amparado do neuromarketing nas mídias digitais e eu quero realmente te convidar a aprofundar no assunto. Independente de qualquer coisa, vá, se aprofunde. Eu quero te convidar, eu quero desafiar você a entrar nesse mundo. E é um desafio pessoal agora, para que você tenha tanta bagagem quanto, ou melhor, você tenha mais condições para me dar uma aula, para fazer uma aula, inclusive, quiçá ser professor oficial também do IBN, tá bom? Obrigado, fica com Deus e é isso aí.